Muito bem, meus amados. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43. E nós vamos fazer a leitura desse texto, tá? Isaías 43, a Bíblia diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Isaías, capítulo 43, versículo 1 e versículo 2. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração neste instante, pois sem ti nada podemos fazer. É assim, meu Deus, que eu te peço, que eu te imploro, no nome de Jesus. Amém e amém. Isaías 43, versículo 1. O 43, amados irmãos, ele começa dizendo assim: não temas. O medo faz parte da vida humana. O medo revela as nossas limitações e também as nossas fragilidades. O medo é uma prova incontestável que nós não somos autossuficientes. O medo é a evidência irrefutável de que não temos recursos suficientes para lidarmos com a maioria dos nossos medos, dos nossos transtornos, das nossas tribulações e dos nossos conflitos. O medo é uma das emoções mais democráticas que o homem pode ter, pois ele está entre os ricos e entre os pobres, entre os doutores e entre os analfabetos. Mas é interessante que o medo na Escritura é mais do que uma emoção, é mais do que um sintoma da nossa humanidade. O medo é um espírito. Por isso que a Escritura diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então o medo, amados irmãos, ele faz parte da nossa existência. E nesse momento de coronavírus, onde o mundo está extremamente alarmado, as nações estão abaladas, as sociedades transparecem as suas vulnerabilidades, estamos aí com o coração encharcado de medo, com a alma aflita, com o nosso espírito rodeado de pânico. Mas o que fazer na hora do medo? Como reagir diante dos temores da nossa existência? Qual deve ser o nosso refúgio quando o nosso coração é varrido pelas tsunamis da ansiedade? Quantas pessoas estão temerosas? Pessoas que tinham seus empregos estáveis estão sendo convidados a entregar as suas carteiras de trabalho. Empresas bem consolidadas estão namorando com a falência, com a bancarrota, abrindo concordata. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo medo, medo de ter o vírus, medo de ficar em casa, medo de sair de casa. Como nós devemos nos comportar diante de tantas possibilidades? Aqui, amados, eu gostaria de extrair algumas lições. A primeira delas é que a vida é a certeza da morte. Diante de tantas incertezas que temos, uma das grandes certezas é que nesse mundo nós teremos aflições. Isso nunca foi sonegado diante do sermão de Cristo. Cristo nunca maquiou a veracidade do Evangelho. Pelo contrário, ele sempre exortava, e como as raposas têm covis,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus sempre advertiu seus seguidores que esse mundo seria um mundo de aflição. Jesus sempre advertiu seus discípulos que, assim como perseguiram o Mestre, perseguiriam os discípulos. E aí, uma das grandes verdades que nós devemos reafirmar, amados irmãos, e termos a plena consciência, é de que o sofrimento, as lutas, são a realidade dessa vida. É interessante que no versículo 2, a Bíblia diz assim: quando passares, perceba que a Escritura não diz assim, se passares, vocês não passarão. A Escritura diz quando, ou seja, cedo ou tarde, o nosso caminho se encontrará com as lágrimas. Cedo ou tarde, a nossa vida se encontrará com as lutas. Hoje ou amanhã, amados irmãos, nós nos depararemos com rios, com fogos. Aqui nós aprendemos que o sofrimento é uma realidade da era pós-adâmica. Depois do Gênesis 3, o sofrimento e as lágrimas irão nos acompanhar. Aqui, amados irmãos, a gente percebe que a Escritura diz que o sofrimento é uma realidade, e é uma realidade que pode ser progressiva. Olha o que a Escritura diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, perceba uma progressividade, e que esse negócio vai apertando, às vezes vai até aumentando. Existe um ditado popular que diz assim: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Você já se deparou em alguma circunstância nessa pandemia que você foi acometido de um sofrimento e você estava em busca de um consolo, de um refrigério, e parece que algo aumentou? Era o medo da pandemia, agora você está com medo da solidez do seu casamento. Era o medo do seu casamento e agora você está temeroso da pandemia, do seu casamento e de como seus filhos vão reagir. Perceba, meus amados, que existe uma progressividade até que o texto chega até a fornalha. E quando passares pelo fogo, primeiro é água, depois é rio, depois é fogo. As coisas parecem que vão apertando. E é nessa caminhada que a teologia da prosperidade não consegue ler esse texto com fidelidade. A teologia da prosperidade está em crise. Porque a teologia da prosperidade que diz que nenhum cristão piedoso adoece, os seus pregadores estão adoecendo, os seus membros estão adoecendo, as suas lideranças estão vulneráveis a essa realidade. Nesse momento de pandemia, não existe eficácia no sal grosso, na rosa ungida, no banho de arroz que alguns pastores banham os seus rebanhos jogando arroz sobre a sua cabeça. Amados, no mundo existem rios, existem águas e existe fogo. Mas o que fazer diante desses rios? E aqui eu gostaria de colocar algumas razões pelas quais você não deve ter medo. Aqui eu gostaria de colocar alguns passos sobre como passar pelo sofrimento com Cristo. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Amados, antes de dizer alguns sinais ou algumas razões pelas quais nós não devemos ter medo, ou não devemos nos entregar a esse medo, eu gostaria de falar sobre algumas ferramentas ineficazes de superação ao medo. Cada um luta com as armas que tem. Cada um usa o seu armamento ou os instrumentos que possui. Algumas pessoas estão percebendo
mesmo que tardiamente, que nós não venceremos o medo através de bens materiais. Porque os ricos adoecem. Eu quero sussurrar o óbvio. Os ricos também morrem. E morrem doentes também. Ou seja, a saída para a ausência do pânico, para a ausência do temor, não são os recursos financeiros, não é a quantidade de dólares que temos, não são os bens, fazendas, carros, casas luxuosas que transmitem a ausência de medo para cada um de nós. Então não são através dos bens materiais que nós vamos vencer o pânico. Mas também nós não venceremos o pânico através de fugas humanas. Por exemplo, nós não venceremos o medo com o consumo de álcool. Olha que interessante. A Organização Mundial de Saúde, quando vem falar sobre o álcool, fala que, e algumas pesquisas aqui no Brasil, dizem que 3% da população brasileira acima de 15 anos é considerada alcoólatra. 3% dos nossos adolescentes, ou da população de 15 anos para cima. O brasileiro bebe, em média, 8,7 litros de álcool puro por pessoa por ano. A média mundial são 6,2. No Brasil, são cerca de 3,3 milhões de pessoas que morreram em 2012 por conta do álcool. O Covid não chega nem perto. 6% das causas mortes no Brasil são por consequência do álcool. Ou seja, o álcool não é uma escapatória, o álcool é uma cova. O álcool não é uma saída. O álcool é uma porta e uma rua sem saída. Salomão pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa. Capítulo 2 de Eclesiastes. A Escritura diz que ele buscou alegria em várias fontes e uma delas foi numa adega. Foi num bar. Mas a alegria do vinho é passageira, mas as suas consequências nem sempre. Muitos ainda hoje se entregam à bebedeira, onde hoje o consumo de álcool, diante da pandemia, tem crescido. Amados, a alegria etílica, ela evapora rapidamente. Então, nós não venceremos o medo com uma dose de uísque. Nós não venceremos o medo com a cerveja gelada. Nós não venceremos o medo usando o uso de álcool. Mas aqui eu gostaria de convidar você a alicerçar alicerces, colunas, para que você perceba que nós temos uma saída desse medo, desse pânico, desse sofrimento. Por que não devemos ter medo? E agora eu gostaria de lhe dar algumas razões. Se você anda ansioso, se você anda temeroso, se você anda assustado, eu gostaria de dar algumas receitas a você para ter uma vida sóbria, uma vida tranquila. Nós não devemos ter medo, pela primeira razão, porque Deus nos criou. Olha o capítulo 43, versículo 1. O versículo 1 diz assim: E agora, assim diz o Senhor, que te criou. Então a primeira razão, amados, pelas quais nós não devemos ter medo, é porque Deus é o nosso Criador. Nós não somos obras do acaso. Nós não viemos de uma ameba. Nós não somos produto de uma poeira espacial. Nós não somos consequências de uma evolução. Nós somos seres planejados e bem planejados. Você não é fruto do amor dos seus pais ou do descuido deles. Você é obra das mãos de Deus. Deus chamou você à existência e os nossos pais são apenas meios para que isso ocorra
quer eles quisessem ou não quisessem. Uma das razões pelas quais nós não devemos ter medo é porque Deus nos criou. E porque Deus nos criou, Ele nos conhece integralmente. Ele tem o senhorio e Ele tem o cuidado sobre a criação. Mas a segunda razão pela qual nós não devemos ter medo é porque Deus é o nosso Salvador. Olha o que é que a Escritura diz. Versículo de número 1, a Bíblia diz: não temas, porque eu te remi. Deus é o autor da vida e da nova vida. Deus é o autor da vida biológica e da vida espiritual. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos ter medo, porque Deus nos cria e Deus nos redime. Deus nos salva. Amados irmãos, se Cristo não nos abandonou pela via cruzes, pela tentação do deserto, pela encarnação do Verbo, pela sua humanização ou pela adição da natureza humana à sua natureza divina, por que ele nos abandonaria aqui? Cristo não abandona, porque ele é o bom pastor que deixa 99 e vai em busca da centésima que se perdeu. E quem sabe você é uma dessas centésimas que tem chorado no canto, que tem trancado a sua porta, que tem chorado, que tem se aperreado. Eu quero dizer que Deus vai à sua procura, Deus vai ao seu encontro, porque Ele é aquele que te remiu, Ele é aquele que te salvou. Nós não devemos ter medo. Em quarto lugar, não devemos ter medo, porque Deus nos chamou pelo nome. Versículo de número 1. A Bíblia diz: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo nome. Amados, Deus não nos trata apenas no coletivo. Deus conhece você individualmente. E o cuidado de Deus é tanto que a Escritura diz que Ele tem sob o seu controle todos os cabelos da nossa cabeça. O cuidado do Senhor é tão preciso, é tão personalizado, que Ele nos chama pelo nome. E chamar pelo nome é um símbolo de conhecimento pessoal. É um símbolo de que Ele não está somente acima dos céus, mas que Ele está na terra, e na terra Ele nos conhece profundamente. Você não deve temer, você não deve lamber as suas ansiedades numa autocomiseração, numa entrega nas cinzas do desespero, porque Deus lhe conhece. Em quinto lugar, você não deve se entregar ao medo, porque somos do Senhor. Você não é órfão. Você não é um maior abandonado. Olha o versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Olha agora, tu és meu. Nós somos propriedades do Senhor. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. Nós não somos órfãos. Nós não estamos à deriva da existência. Nós não estamos entregues ao acaso. Nós não estamos vulneráveis a essas situações, mas nós estamos nas mãos do Senhor. A Escritura diz que somos do Senhor. Amados, como isso é acalentador, como isso é consolador. Sabermos que temos um dono e que esse dono não é um déspota, não é um ser impessoal, mas que ele é pastor, ele é o Pai nosso que está nos céus.
Ele é aquele que nos chama de amigos. Então não temas, porque Deus é nosso, porque somos do Senhor. Mas nós não devemos temer também, porque além de não sermos órfãos e de Deus nos ter, nós também temos a Deus. Versículo 3. E o versículo 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus é meu e eu sou dele. Olha que coisa linda, amados. Sabe por que nós vamos passar pelos rios? Nós vamos passar pelo fogo? Porque nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Amados, nós devemos ter a consciência que nós não estamos perdidos no meio de um panteão de deuses, de uma pluralidade de divindades, onde eu não sei a quem recorrer, se eu não sei se eu oro a padroeira da saúde, ao santo da misericórdia, eu não sei se eu recorro a Zeus, a Poseidon, a Artemis, a Plutão, a Saturno. Nós temos um Deus e esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu sou teu e tu és meu. Sabe por que você não deve ter medo? Porque Deus é nosso. Mas em sétimo lugar, sabe por que você não deve ter medo? Não devemos ter medo, porque Deus é conosco. Deus não é uma realidade distante, é um ser presente. Deus não é impessoal, como o Deus da filosofia, como o Deus deísta, como o Deus que não se envolve com a sua criação. E aí eu gostaria de convidar você agora para o capítulo 41, versículo 10. E veja o que é que o 41, 10 diz. Não temas. Olha mais uma vez aqui o não tenha medo. Amados irmãos, o medo é uma realidade nossa. O medo é um sintoma da nossa humanidade. E a Escritura vai dizer aqui mais uma vez, não temas. E por que não temas? Veja que ele dá uma razão. O medo, ele não é vencido com negação da existência. Não são por palavras positivas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A fuga do medo não vem por um pensamento positivo. Eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, e por conta disso eu não terei. Não é dessa forma. Não é a negação da sua existência. Nós venceremos o medo a partir de uma lógica teológica. Nós venceremos o medo a partir de uma ideia da revelação da Escritura. E a Escritura diz, não tenha medo. Não tenha medo por quê? Versículo 10. Porque eu sou contigo. A razão que deve trazer-nos a paz, a razão pela qual deve produzir em nós um coração apaziguado e assentado, é porque Deus está conosco. Então você não deve ter medo, porque Deus é contigo. E quando Deus é conosco, Ele vai agora nos dar a consequência dessa presença transformadora e acalentadora. A Escritura diz, olhe para a sua Bíblia, por favor, não temas porque eu sou teu Deus, não te assombres. Veja aquela mesma ideia, se lá no 43, a provação ia aumentando, é água, é rio, é fogo. A Escritura diz assim, não tenha medo e nem te assombres, não entre em pânico, não entre em desespero. E ele vai dizer o porquê. Olha que lindo. Porque eu sou teu Deus. Olha aqui a ideia mais uma vez. Amados, isso aqui é maravilhoso. Porque a grandeza de Deus não torna ele um Deus insensível, tirano. Ele não é aquele que apenas diz, toda a terra é minha, mas eu sou de vocês. Amados, isso aqui é inimaginável.
a mente humana? Como é que um Deus que nada precisa de nós, como é que um Deus que olha para nós e nada é acrescentado ao seu ser divino, um Deus que olha para nós e observa pecado, iniquidade, e mesmo assim ele se dispõe por meio de Cristo a se relacionar conosco, a ponto de dizer: eu sou de vocês. E vocês podem dizer que tem um Deus. Eu sou teu Deus. E agora ele vai dar algumas lições do que é esse Deus presente e que é nosso, ele faz. E ele diz assim: eu te fortaleço. Você está se sentindo fraco? Você acorda de manhã e diz assim: eu levanto, não levanto. Você está pedindo a Deus força, porque a sua mente já não consegue organizar bem as coisas, às vezes você nem sabe que dia é hoje, não sabe qual é a data de hoje. E aí você está dizendo: Senhor, eu preciso tanto de força. Eu estou sem fazer nada e ainda assim estou cansado, estou desmotivado. Eu estou com medo. Aí Deus diz assim: não tenha medo não. Não tenha medo. Por quê? E aí que a Bíblia vai dizer, ó, porque eu te fortaleço. A Escritura diz que Ele é aquele que dá força a quem não tem nenhum vigor. Ele é aquele que nos fortalece, que nos renova, que nos dá esperança. Mas a Escritura diz ainda: eu te fortaleço e eu te ajudo. Oh, meus amados, que palavra maravilhosa. Deus nos ajuda. Ele nos dá força. E Ele nos ajuda no dia mau. Ele nos ajuda em nossas crises. Ele nos ajuda em nossos conflitos. Ele nos ajuda em nossas finanças. Ele nos ajuda em suas provisões. Ele nos ajuda em nossas crises, sejam físicas, financeiras ou espirituais. Ele diz: não tenha medo, porque eu vou lhe ajudar. Agora acompanhe. E depois ele diz assim: eu te sustento. Não temas, porque eu te consolo. E por isso eu digo: não temas. Não temas, porque eu te fortaleço. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te sustento. Quem sabe, amados irmãos, uma das grandes lições da pandemia é reconhecer que a nossa dependência vem do Senhor. Que a nossa existência não vem de conhecimentos do nosso sobrenome, da nossa riqueza. Você que é desde um médico, um juiz, um engenheiro, um professor, um grande doutor, você se depara agora com a realidade que você precisa do Senhor. E o Senhor diz: não tenha medo, porque eu te ajudo. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra, com a minha destra fiel. A mão direita, no senso comum, na nossa vida, é sempre um sinal de trabalho. Porque muitas vezes nós usamos o relógio na mão esquerda e não na mão direita. Porque criou-se o senso que com a mão esquerda eu olho o relógio, eu olho a hora, e com a direita eu trabalho. Quando eu era pequeno e a gente começa a aprender a pedir a bênção, de vez em quando a gente erra a mão, e aí eu pedi a bênção com a mão esquerda, e aí os meus pais, os mais velhos, diziam: não, é com a mão direita. Deus trabalha em nosso favor.
e por conta disso eu não devo ter medo. Portanto, meus amados, que nós venhamos buscar refúgio no Senhor. E aí eu gostaria de orar por você nesse momento. Você que tem se sentido ansioso, cheio de medo. E eu quero dizer a você, não tenha medo. Não tenha medo porque Deus te criou. Não tenha medo. Não tenha medo porque Deus é o seu Salvador. Não tenha medo porque Ele lhe chamou pelo nome. Não tenha medo porque você é do Senhor. Não tenha medo porque o Senhor é seu. Não tenha medo porque Deus está conosco. Que o bom Deus traga essas mentes, essas palavras do nosso ouvido até o nosso coração. E eu queria orar por você nesse momento, para que a bondade e a misericórdia do Senhor venha guiá-lo no nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, quero te pedir, Senhor, em favor dos meus irmãos, em favor de cada pessoa que está aqui nessa live, que a tua bondade e a tua misericórdia venha dar paz. Que o Senhor venha consolar comerciantes. Que o Senhor venha dar paz a empresários, a professores. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, calmaria para os velhos. Que o Senhor esteja dando paciência aos novos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquieta o nosso coração. Aquieta nossa mente. Ó Deus, livra-nos da ansiedade, livra-nos da agonia, do aperreio. Ó Deus, livra-nos do medo excessivo. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, refreia o nosso coração. Coloca um freio, ó Deus, em nossos pensamentos acelerados. Ajuda-nos, pois sem ti nada podemos fazer. É assim, ó Deus, que eu te peço, que eu te imploro, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.